Olá, gente. Hoje estou começando uma nova série com as gotas de outras fontes, aonde eu vou trabalhar com um livro e vou aprofundar este livro. Ou seja, até então eu tinha feito gotas de outras fontes, falando sobre vários livros, e agora intercalar com o estudo mais aprofundado de alguns livros que eu acho bem interessantes para as pessoas, né? O livro que eu vou trabalhar hoje é O Sempre Pode Piorar, ou A Arte de Ser Infeliz, do Paul Watzlawick, que é um livro que eu já comentei, já trouxe, e dessa vez eu vou começar a aprofundar. Então, serão vários vídeos a respeito deste mesmo livro, tá? Ah, bem, eu vou começar aqui falando um pouquinho da introdução. E esse livro é um livro muito interessante porque ele é escrito de uma maneira paradoxal. Ou seja, tudo o que está descrito aqui é uma maneira de demonstrar com claridade os sintomas que nós temos, né? Nós, enquanto seres humanos, desenvolvemos e com esses sintomas a gente transforma a nossa vida no inferno. Porém, este livro é muito gostoso de ler porque o autor transforma isso em um manual para a infelicidade. Então, ele vai trabalhando com você competências para você se tornar infeliz. E é aí que torna o livro interessante, por quê? Porque quando você começa a ler, você começa a se identificar. Ah, bom, eu faço isso. Não, pois é, isso daqui é bem parecido com o que eu faço no meu dia a dia. Então, o livro, se você tiver um espírito assim aventureiro, você vai perceber que ele vai falar de muitas coisas do teu dia a dia, de muitas coisas que qualquer ser humano faz. Tá? Então, ele começa falando sobre... ele começa com uma frase do Fyodor Mikhailovich Dostoiévski e fala assim, né? No entanto, eles expressam... frase do trecho do Dostoiévski é grande, então eu vou fazer umas abreviações aqui. O que se pode esperar de um ser humano? Torne-o rico, faça-o feliz até o pescoço, até a cabeça, de maneira que a superfície de sua felicidade, como ao nível da água, emerjam apenas bolhas de ar. Deixe-o tão abastado que nada lhe reste a fazer, a não ser dormir, comer doces, chupar sorvete e cuidar da preservação da espécie. Em troca, este mesmo ser humano lhe pagará com alguma trapaça suja, por pura falta de gratidão, simplesmente por maldade. Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. No entanto, eles expressam o que sabe desde os tempos imemoriais: o homem não está preparado para suportar a felicidade. Dizem que sorte, felicidade e prazer são a meta da vida humana. Já é hora de abandonar estes contos de fada. Mas aí ele está falando sobre isso e ele faz a citação de um filme onde as pessoas estão muito felizes e tal, né? O filme inteiro com cenas bucólicas e ao final uma das pessoas deste filme, né, aparece morta num lago por suicídio. Então ele fala assim: isso não deveria nos surpreender. Lemos no ensaio do filósofo Robert Spearman a respeito da vida feliz que as opiniões sempre divergiram quanto ao que seja felicidade. 289 definições de felicidade foram enumeradas por Terêncio Varro e depois dele por Agostinho. E Aristóteles diz: todos os seres humanos querem ser felizes. Aí o Spearman menciona então a sabedoria de uma piada de judeu a respeito do filho que tinha a intenção de se casar com a senhorita Katz. O pai foi contra. A senhorita Katz não tem dote nenhum. O filho insistiu: só vou ser feliz com a senhorita Katz. Ao que o pai replicou: ser feliz? O que você vai ganhar com isso? Até mesmo a literatura universal deveria nos deixar desconfiados. Desgraça, tragédia, catástrofe, crime, pecado e perigo, esse é o material com que se fazem as grandes obras. O inferno de Dante é muito mais genial que o seu paraíso. Este é o preâmbulo em que a gente para fazer uma reflexão interessante a respeito da questão da felicidade e da infelicidade. Então, quando pensamos na felicidade, por ser um estado, entre aspas, positivo, ela é mais difícil de ter uma definição, porque ela não tem um objeto específico
que é diferente da tristeza, por exemplo, onde nós conseguimos identificar a perda de algo como um objeto específico. Ou seja, quando a pessoa está se sentindo triste, de alguma maneira ela perdeu ou sente que perdeu alguma coisa. E essa discussão a respeito da felicidade e da infelicidade, afinal dos dois, qual que é a natureza da vida humana, os homens e as mulheres do mundo são felizes ou são infelizes por natureza? O que é a busca da felicidade? Né? Então, ao longo da história da humanidade, muitas correntes filosóficas, teológicas tentaram dar respostas das mais variadas possíveis para essa. Né? Desde o estoicismo, né? Uma postura mais estoica, em que você olha para dentro de si, você não acredita numa felicidade positiva, mas sim na preservação do teu estado mental como uma forma de você mostrar que você não sucumbe, né? Até o consumismo atual, onde você tem que viajar e tem que gastar dinheiro e tem que, entre aspas, cuidar de você como formas de demonstrar a tua felicidade, ser alegre, alegre o tempo todo. Então, aqui é uma questão interessante da gente refletir o que é felicidade para nós. Como nós vivemos em relação aos estados positivos. Muitas pessoas desconfiam da felicidade. Eu canso de ouvir meus clientes. Aqui tem uma coisa meio estranha acontecendo. O que é? Tá tudo bem. Dá uma olhada meio revesguei. E aqui também vale a pena a gente entender, a gente fazer uma reflexão a respeito dessa ideia de que a felicidade é algo permanente ou não. Isso, obviamente, varia também do teu conceito de felicidade. Então, por exemplo, se eu associo felicidade única e exclusivamente à alegria, é óbvio que a felicidade vai ser algo sempre momentâneo. Se eu associo a felicidade a um sentimento de plenitude, paz, tranquilidade ou realização pessoal, aí a felicidade pode ter um caráter mais duradouro. Neste sentido, ela pode inclusive, dentro dela, incluir sentimentos como tristeza, ou medo, ou raiva. Tá? Então, é muito interessante essa ideia que o autor traz. Somos felizes? Somos infelizes? O que de fato procuramos? Como lidamos com isso que procuramos? Né? Poderia até pensar naquele ditado grego, cuidado com o que pede, porque os deuses podem estar escutando. Fica uma reflexão. Né? Acho que é interessante essa primeira parte justamente porque essa introdução, justamente porque faz a gente parar para pensar nisso. Como nós lidamos com a felicidade. Como nós lidamos com os nossos estados alegres, né? Ou com os nossos estados de plenitude. A ideia de buscar isso ou não buscar. E aí eu sigo aqui. Ainda na introdução. Parece ser relativamente grande o número de pessoas com talento suficiente para criar seu próprio inferno. No entanto, este meu esforço é mais do que altruísta, possui também um significado político e econômico. Assim como os diretores de zoológicos em proporções reduzidas, também os governos, em escala nacional, impuseram a si mesmos a tarefa de tornar a vida do cidadão segura, do berço à sepultura, e regada à felicidade. Mas isso somente será possível se o cidadão for sistemática e implacavelmente educado para ser um zero à esquerda do ponto de vista social. Não é de admirar que em todo o mundo crescem de ano para ano as despesas do Estado relativas à saúde e a numerosos outros projetos sociais. Recentemente, estatísticas da República Federal da Alemanha, este livro é antigo, é de 1970 e alguma coisa, mostra que as despesas diárias do Estado apenas com a saúde chegaram a 450 milhões de marcos, 30 vezes mais do que em 1950, época de pós-guerra. Existem na Alemanha 10 milhões de doentes e o consumidor médio engole ao longo de sua vida cerca de 36 mil comprimidos. O que seria de nós se essa tendência autista fosse interrompida ou mesmo regredisse? Ministérios enormes caíam por terra. Todo mundo pode ser infeliz, mas tornar-se infeliz requer um aprendizado. Um pouco de experiência somado a alguns momentos pessoais de desgraça não basta. Aqui ele faz uma crítica óbvia aos sistemas de saúde, e eu acho que é uma crítica bem interessante, no sentido do estado de bem-estar social, onde ele coloca que uma vez que os governos assumem isto, para com que isto funcione, apenas aquilo que o governo faz deve dar resultado. E o cidadão acaba sendo colocado de lado. Né? Então,
Aqui, nessa crítica, ele lembra a crítica de Dostoiévski, que diz: dê ao homem e dê à mulher tudo que essa pessoa quer e, invariavelmente, essa pessoa vai te punir porque ela vai acabar caindo na sua infelicidade de alguma maneira ou de outra. Ela não vai conseguir sobreviver e ser feliz o tempo todo, porque a desgraça faz parte da vida humana. E aqui eu entro um pouco nessa ideia trágica, né, de que não existe uma felicidade constante e que a vida humana, na verdade, é pautada pela desgraça. O que não quer dizer que a gente não possa viver coisas boas e sentimentos positivos. Agora, quando a gente acredita que de fato vai conseguir construir isto, né, e que a vida vai ser sempre perfeita, sempre interessante, sempre bonita, sempre prazerosa, sempre alegre, nós criamos algumas armadilhas psíquicas para nós mesmos. A cobrança é uma delas. Né? Hoje em dia é muito difícil uma pessoa aceitar que estar triste é algo normal, ou aceitar que não ter uma ideia brilhante para o seu negócio é ok e que ela demora um certo tempo para conseguir isso. Então, essa crítica que o autor faz a respeito dos sistemas de saúde fica claro quando ele diz, né, que cada vez mais se aumentam os gastos, mas a saúde em si não melhora. Né? Porque, em primeiro lugar, tem-se uma ideia de uma saúde remediativa, obviamente, e em segundo lugar, porque a ideia de colocar a responsabilidade nisso fora do sujeito, que é a ideia do estado de bem-estar social, né, uma crítica a esta ideia, né, faz com que a pessoa desenvolva uma noção de que ela precisa esperar e esperar e esperar e não se responsabilizar. Por isso que ele coloca aqui, todo mundo pode ser infeliz, mas tornar-se infeliz requer um aprendizado, ou seja, ele está chamando as pessoas à sua responsabilidade, aqui no livro jocosamente, a serem infelizes. Porém, a ideia de chamar a responsabilidade para ser feliz cai na mesma. Né? Muito bem. Então, depois aqui ele faz a citação de alguns livros interessantes, né? Mas a ideia da introdução deste livro é essa. Depois ele vai começar a falar, os vários capítulos, cada um deles fala a respeito de fórmulas, vamos dizer assim, para criar infelicidade. Eu vou trazer essas fórmulas nos próximos vídeos, né? Espero que vocês tenham achado o tema do livro interessante, porque de fato são fórmulas que nos fazem parar para pensar na nossa forma de agir no dia a dia. Tá? Então, gente, eu espero vocês no próximo vídeo sobre o livro A Arte de Piorar. Sempre pode piorar, ou A Arte de Ser Infeliz. E espero que vocês gostem. Um abraço.